Boa noite, Toque do Céu, boa noite você que nos assiste aqui também. Quero desejar, já em primeira mão, um feliz ano novo para você, que realmente esse ano seja extraordinário na sua vida, na sua família. E quero aproveitar esse momento, um momento único, um momento onde todos nós estamos fazendo aí planos, criando metas, fazendo as nossas anotações de como nós queremos, né, que o nosso ano, né, próximo seja. E muitas vezes nós estamos aí com esses planejamentos que são comuns, outros que nós apostamos tudo que seja realmente verdade em nossas vidas, mas no final das contas nós precisamos entender que realmente somente em Deus nossas vidas elas conseguem prosseguir da melhor forma, do melhor jeito e no melhor tempo, né? Eu gosto muito de falar e gosto muito de trazer isso à minha memória, que com Deus sempre tudo é melhor, que com Deus sempre tudo faz mais sentido. E estudando um pouco sobre as cartas do apóstolo Paulo, eu pude ter um vislumbre aí, né, daquilo que poderiam ser algumas atitudes nossas, né, para esse próximo ano, atitudes que vão marcar a nossa vida e atitudes que realmente fazem diferença, seja para esse ano ou seja para o próximo ano, mas com certeza que mudam quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós sentimos e também muda para onde nós vamos. Então eu quero compartilhar um pouquinho contigo aquilo que o apóstolo Paulo, né, e eu já é uma questão minha. Eu acredito que se fosse final de ano ali com o apóstolo Paulo, eu acredito que ele falaria isso que eu vou falar para você hoje, que são palavras dele. Eu acredito que você vai realmente ficar muito impactado hoje. E ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, lá em Tessalônica, na igreja lá em Tessalônica, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, ele fala algumas coisas bem interessantes que eu queria marcar com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você tiver realmente com o seu smartphone, ou seja lá, anota, porque vai fazer diferença na sua vida. A palavra de Deus fala assim, o apóstolo Paulo falando da igreja: alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é o que? É a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Gente, se eu pudesse falar para você o que eu faria e quais seriam minhas atitudes para esse próximo ano, eu repetiria exatamente tal qual o apóstolo Paulo ele fala aqui. E em primeiro lugar, eu diria para você que a maior decisão da sua vida, uma das maiores decisões, é você alegrar-se. A palavra de Deus fala: alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. E aqui eu quero trazer o entendimento de buscar se alegrar em Deus todo o tempo. É muito fácil nós nos alegrarmos com as coisas que nós gostamos, é muito fácil nos alegrarmos com as coisas que o nosso cônjuge, o nosso filho ou nossa filha fazem, mas no final das contas o que vai acontecer na nossa vida e que vai fazer total sentido é quando nós entendemos aquilo que Deus quer e nos alegramos com aquilo que Deus quer. É muito lindo perceber que na própria palavra de Deus é escrito com todas as letras e pontuações de que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu penso nesse versículo, eu imagino que é Deus olhando para a gente. Isso é uma explicação minha, mas é Deus olhando para a gente, se alegrando porque estamos caminhando bem e dali não tendo outra consequência senão a força do Senhor nos enchendo e nos capacitando para ir prosseguir e fazer mais ainda. Então o primeiro convite que Paulo faz para mim e para você é que devemos nos alegrar sempre em Deus. Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para você?
Será que você parou para pensar esse ano de que, apesar de muitas coisas boas terem acontecido, outras não tão boas aconteceram também, e todas as duas, elas servem para algo bem definido? E aí você pode falar: Jorge, você quer dizer então que Deus ele escolheu uma coisa ruim para acontecer na minha vida? Não estou falando isso, mas eu estou falando que, apesar de todas essas coisas, Deus age ao meu favor, Deus age ao teu favor, e nós não precisamos buscar o porquê as coisas acontecem, mas para que as coisas acontecem. E a partir dessa mudança de mentalidade, nós começamos a viver uma vida melhor, uma vida onde nós entendemos que existe um propósito para todas as coisas, e eu começo a entender que aquilo traz um significado diferente para a minha vida, para a minha existência, para quem eu sou e para quem eu quero me tornar. Então, nesse novo ano que entra, eu quero te convidar a você prestar mais atenção àquilo que Deus tem para a sua vida, olhar nas entrelinhas da sua vida, entender os sinais que Deus está dando para você, tá? Mas Paulo ele não para por aí, e ele fala outra coisa bem importante. Ele fala para nós orarmos mais, ele fala para nós orarmos na realidade sem cessar, no versículo 17, e a oração é exatamente a força que nos sustenta. A oração é exatamente aquilo que nos nutre. A oração é a nossa comunicação com Deus e é o que nos faz sermos pessoas mais capazes de viver a vida aqui na terra. Lembra comigo e pensa comigo que nós somos seres espirituais. E seres espirituais se alimentam de coisas espirituais. E se existe algo que é espiritual, é a leitura da palavra e a oração. E a oração é aquela conversa sincera com Deus, é aquela conversa onde eu rasgo o meu coração, onde eu abro o meu coração e onde eu mudo completamente a minha vida, porque quanto mais eu oro, mais eu me alinho com Deus. Eu queria que você imaginasse aí, talvez você e o seu gerente, talvez você e o seu chefe, você e uma pessoa sua aí, e como você fica alinhado com essa pessoa? É quando você abre o seu coração, é quando você fala o que você está sentindo, é quando você fala quais são as suas expectativas, é quando você fala as suas perspectivas da vida, ou da tua função, ou daquilo que você vai fazer, e ali após alinhado, você começa a caminhar com mais propriedade, você começa a caminhar com mais força, você começa a caminhar com mais direção, e você começa a perceber que as coisas se tornam mais leves. Por quê? Porque existe uma comunicação clara, porque existe uma comunicação verdadeira. Então, se você quer realmente viver uma vida diferente nesse ano que vem, se você quer viver realmente uma vida plena em Deus, primeiro, alegra-se em Deus, mas em segundo lugar, ora sem cessar, ora, cria o hábito de orar, cria essa atitude realmente de todos os dias buscar a Deus em oração. E sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para ti, abre teu coração realmente de verdade, acreditando que Deus, Ele está pronto para te ouvir, Ele quer te ouvir e Ele quer estar com você em todos os detalhes da sua vida. Só que Paulo ele continua essa jornada aí, né, de boas atitudes, de boas ações ou hábitos suficientemente eficazes para que eu e você vamos ter uma vida melhor e uma vida de maior qualidade. E ele fala aqui em terceiro lugar, no versículo 18, para que nós venhamos agradecer a Deus, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gratidão é algo que agrada a Deus. Eu gosto muito de dizer também que a gratidão é um termômetro da nossa vida espiritual. Quanto maior é o nosso nível de gratidão, maior é o nosso nível de espiritualidade. Por quê, Jorge? Porque é o reconhecimento daquilo que Deus fez e daquilo que nós não somos capazes de fazer. Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu sou grato pelas mínimas coisas, pelas grandes coisas, pelas coisas possíveis ou por aquilo que é impossível, demonstra a minha qualidade espiritual, ou seja, o quão espiritual eu sou. E ser espiritual significa ser do mesmo tipo de Deus. E gente, não existe nada melhor do que agradecer. Tenho um coração grato, eu gosto muito, sabe? Às vezes todos os dias eu vou trabalhar de segunda a sexta ali, e eu digo assim, eu vou falando, traçando inúmeras questões que eu sou grato a Deus.
Eu começo a agradecer pelo simples fato de estar vivo, enxergando, ouvindo, falando, tendo tato, olfato, paladar, podendo caminhar, raciocinar, e assim eu vou durante toda a estrada até chegar no meu trabalho, agradecendo a Deus, sabe? Louvando a Deus e exaltando a Deus pelas suas misericórdias, pelas suas graças, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, olha, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Se você realmente ainda não tem um coração grato, se você ainda está preso a ressentimentos, preso a amarguras, presos à falta de perdão, presos a sentimentos que não colaboram e não combinam com aquilo que Deus é, eu quero te convidar a você ser essa pessoa mais do que grata. Ah, pastor, mas eu não consigo ter esse olhar de gratidão. Ei, às vezes você vai ter que se esforçar, às vezes você vai ter que dizer assim, olha, apesar de eu não estar conseguindo enxergar tantas coisas, eu vou começar a enxergar pequenas coisas. Então só o fato de você começar a agradecer porque você está acordado, você já começa muita coisa na sua vida. Começa com coisas pequenas e depois você vai ampliando o teu repertório. E aí Paulo, ele continua essa jornada. No versículo 19 ele fala assim, não apagueis o espírito, ou seja, a vida espiritual precisa ser cuidada. Ele fala assim, olha, não mortifica o espírito, não mortifica o Espírito de Deus. Ali nessa passagem, né, Paulo ele escreve espírito ali com um E maiúsculo, né? Você vai ver ser um E maiúsculo e significa que é o Espírito de Deus, ou seja, a espiritualidade de Deus na minha vida e na sua vida. E Jorge, como é que é ser espiritual? Ser espiritual não é ser perfeito, ser espiritual não é o ser bom em todas as coisas, em todos os momentos, mas ser espiritual é você ter aquela humildade e reconhecer quem é Deus na sua vida e para a sua vida. Tá? Quero também te convidar a você ir mais adiante comigo no versículo 20, a gente está terminando aqui, estou terminando, mas a confiança que Paulo fala aqui, para que a gente não despreze as profecias, ou seja, a fé ela precisa ser alimentada com essa palavra. Confiar em Deus significa que eu tenho intimidade com Deus. Confiar em Deus significa que eu acredito em Deus, que eu deposito a minha esperança nele, e significa que se eu confio, eu conheço, e se eu conheço a palavra de Deus, eu conheço quem Deus é, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço os valores de Deus, eu conheço as minúcias de Deus, esse ser que é infinito, esse ser que é maravilhoso, esse ser que é poderoso. E eu quero te convidar, às vezes você pode não estar conseguindo viver uma vida que você precisa viver, porque você não tem confiado em Deus, porque você não tem acreditado realmente em Deus. No versículo 21, Paulo ele continua falando, ei, observa mais. Talvez você esse ano tenha que ser um maior observador. Olha o que fala a palavra no versículo 21. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Ou seja, Paulo está falando para nós sermos vigilantes, ou seja, observar aquilo que está ao nosso redor. Ei, gente, nós não podemos ser aquele tipo de pessoas que são ingênuas demais. Antigamente eu achava que ingenuidade era uma qualidade, era uma coisa muito boa, e na realidade não é. A pureza sim a pureza de coração, a pureza da do nosso ser, da nossa essência. E eu quero realmente te convidar a você ser essa pessoa que olha além do que os olhos podem ver, que você olha muito além daquilo que está ao olho nu teu, mas você realmente deposita essa credibilidade a partir daquilo que tu pode referenciar, a partir daquilo que tu pode observar. E por fim, Paulo ele escreve e fala no versículo 22 o seguinte: abstende-vos de toda forma de mal, ou seja, evite o mal. Paulo ele encerra aqui com a chave de ouro, dizendo assim, olha, é impossível viver no mal e agradar a Deus. É impossível viver sem fé e agradar a Deus. Eu quero realmente dizer para você que é uma escolha minha e sua
É uma decisão minha e sua, viver perto de Deus ou viver longe de Deus. E uma coisa que é bem claro para mim é que evitar o mal, se abster do mal, significa se distanciar dos pensamentos pecaminosos, significa se distanciar dos sentimentos que matam a nossa vida e roubam o nosso relacionamento com Deus, como o julgamento, como a crítica, como a inveja, como a comparação, como tantas coisas que acabam sendo como raízes, sabe, de amargura em nossas vidas. Sabe, eu acredito sim que nós somos chamados para viver o bom, para viver o ótimo de Deus, e eu acredito que se distanciar desse mal é uma das grandes atitudes de Deus na nossa vida. E eu queria que nesse momento nós pudéssemos estar realmente, sabe, entregando nossas vidas a Deus. Próxima estação está se aproximando, um novo ciclo se levanta na minha vida e na sua vida, e nada melhor do que entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor, a nossa vida aos cuidados de Deus. Então, queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você pudesse sim agradecer a Deus, que você pudesse confiar em Deus, que você pudesse decidir evitar o mal, que você pudesse sim se alegrar em Deus, que você pudesse, sabe, viver cada um desses pontos que Paulo fala. Fecha teus olhos comigo e ora comigo assim: Deus, eu te entrego a minha vida, te reconhecendo e te confessando como meu Senhor e meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados e te chamo para viver dentro de mim. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, a palavra de Deus nos diz que você passa de ser criatura de Deus para se tornar filho e filha de Deus. E nós, como igreja, queremos poder te ajudar, como toque do céu, queremos te ajudar nessa jornada, nesse novo ano, nessa nova estação. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp, e enfim, nós queremos poder fazer parte dessa nova história, essa nova estação. Deus abençoe sua vida e um ano cheio, mas cheio de surpresas vindas de Deus. Deus abençoe.